Sem dúvida nenhuma, esse é um dos vídeos mais difíceis que a gente vai gravar aqui nesse canal. Eu sou o Igor Gonzaga, sejam muito bem-vindos a Fala Comigo e hoje a gente vai falar sobre os impactos do ocorrido no dia 28 de outubro de 2025 no turismo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas eu sou baiano. Eu nasci numa cidade chamada Vitória da Conquista, no interior da Bahia. E eu vim pro Rio de Janeiro em 2008. Eu moro nessa cidade já há bastante tempo. Já vivi muita coisa desse lifestyle carioca, já passei por muitos perrengues que muitos cariocas raiz já passaram. E eu posso te falar com propriedade, o Rio de Janeiro vai muito além dos cartões postais, Cristo, bondinhos e afins. Obviamente que são lindos e maravilhosos e perfeitos. Porém, o Rio de Janeiro é um destino extremamente rico, culturalmente falando, de estilo de vida, de atratividade, de coisas para fazer, de dinâmica da cidade. É um destino que realmente prende muito a gente. O Rio de Janeiro tem essa tendência a prender a gente aqui dentro. E se você é profissional do turismo ou trabalha nesse segmento e acha que o que aconteceu no dia 28 impacta só quem mora nas comunidades que foram diretamente afetadas com isso ou nas redondezas, você está muito enganado. Quando uma situação como essa, onde morrem mais de 100 e tantas pessoas numa ação policial, não é só uma manchete de jornal que vai acontecer. Basicamente, todo um trabalho que, desde o guia até a grande rede hoteleira que faz um esforço comercial de promover a cidade, até a Embratur, todo esse esforço que a gente faz para promover e falar com que esse destino seja incrível é impactado com a matéria como essa. Só pra gente estar na mesma página aqui, no dia 28 de outubro de 2025, aconteceu uma ação policial. Eu não vou colocar nesse vídeo o juízo de valor se tá certo, se tá errado, se deveria ser feito, se não deveria ser feito. O que a gente vai debater nesse vídeo são os impactos disso. O desenrolar disso para quem trabalha nesse nosso segmento. Afinal de contas, eu sou do turismo e, como eu sempre falo aqui, eu sempre vou compartilhar com vocês ideias, insights e coisas que estão permeando a minha cabeça. E isso é uma das coisas que me deixou muito preocupado. No dia 28, quando aconteceu essa ação policial, diversas matérias circularam e, obviamente, isso foi parar na imprensa internacional. Se você trabalha nesse destino, trabalha com turismo, você é claramente, diretamente afetado por isso. E você precisa, obviamente, sim, se preocupar e entender as repercussões e o impacto disso. A gente está falando de um destino que cresceu sumariamente a sua quantidade de turistas internacionais em pouco tempo. Vou trazer alguns dados super relevantes aqui para vocês. Em 2024, o estado do Rio de Janeiro recebeu 1.513.235 turistas internacionais. Nesse primeiro trimestre de 2025, a gente está falando de 744.100 visitantes internacionais. Apenas entre janeiro e março, um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado. Só em janeiro, a gente teve um crescimento de 46% à frente de janeiro de 2024. Então, a gente está falando de uma cidade que tem crescido exponencialmente a quantidade de turistas internacionais. E quando acontece esse tipo de situação e as imprensas internacionais falam sobre esse ocorrido, de alguma maneira isso impacta muito a percepção do turista em relação à nossa cidade e ao nosso estado. Com o que aconteceu no dia 28, diversas manchetes internacionais chamaram a nossa cidade de zona de guerra. Ah, Igor, mas você não é nenhum especialista em segurança pública. Por isso que eu estou me atentando a expressar minha opinião sobre se é certo ou não esse tipo de ação, apesar de eu ter minha opinião. Porém, como profissional do turismo, eu sei o impacto significativo que esse tipo de ocorrido, esse tipo de manchete na imprensa internacional traz para o nosso destino. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Imagina um turista nesse exato momento em Paris, em Buenos Aires, em Tóquio, abre o jornal e vê a manchete. Mais de 100 mortos em operação policial no Rio de Janeiro. O que você acha que acontece com esse turista? Você acha que ele vai se sentir confortável vir para lá? Ah, eu quero ir ver, eu quero descobrir como que é. Não, né? O Rio de Janeiro, ele passa a ser visto como um destino de risco e não necessariamente nesse ideal que a gente quer que seja, que é um destino de lazer, de experiência, de vivência, e passa a virar um terror na cabeça do turista internacional. O turismo, ele se baseia em desejo, em vontade, em expectativa. E se a expectativa vira medo, consequentemente, as vendas diminuem. E a gente não precisa ir tão longe. Não vamos precisar falar de exemplos de Paris, Tóquio, Buenos Aires. Eu posso falar pela minha própria família. E eu tava em contato o tempo inteiro e no momento que receberam a matéria, a primeira coisa, me ligar. Igor, tá tudo bem? E gera aquele desconforto, né? Será que eu quero ir pro Rio de Janeiro mesmo? Já existe esse mito sobre o Rio de Janeiro ser um destino
destino super, ultra, mega perigoso, apesar de eu conhecer outras capitais que são tão perigosas quanto. Mas quando aparece esse tipo de manchete, impacta na percepção das pessoas que não estão e não conhecem a cidade, impacta no imagético dessas pessoas. Em diversos momentos nas nossas trocas, eu sempre falo que o turismo se constrói em coletivo. E quando eu falo isso, eu falo que um turismo se constrói em coletivo não só porque o hotel precisa fazer parceria com o atrativo e com o restaurante. Ele se constrói em coletivo porque se precisa ter uma ideia, um ideal de destino, para que você queira ter vontade de conhecer determinado lugar. E eu não falo isso só no sentido do privado, ou seja, empresas fazendo negócio com empresas, mas também do relacionamento do público com o privado. Então, questões como segurança, educação, qualidade de vida, tudo isso impacta na percepção que as pessoas têm sobre determinado destino. Muito além de ser um destino extremamente bonito, e eu sempre falo que o Rio de Janeiro, qualquer lugar que você vai, você pode tirar uma foto, que você vai ter uma foto para cartão postal. Desde uma experiência numa roda de samba que aconteça no centro do Rio de Janeiro, até um pôr do sol na praia, um correr no aterro do Flamengo. Todos os lugares que você vai nessa cidade é um cartão postal. Esse foi um dos principais motivos de eu ter me apaixonado muito pelo Rio de Janeiro quando eu vim pra cá. Mas outra coisa que também faz o Rio de Janeiro ser o que é, são as pessoas. É as comunidades, é a forma como o carioca enxerga a vida, com o jeito carioca de acolher, de ser. Tudo isso faz com que o Rio seja o Rio de Janeiro. E sim, a gente precisa pensar nessas pessoas que moram aqui também. Eu já morei numa comunidade quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa entender que são pessoas. A gente não pode criar esse distanciamento. E por isso que as coisas precisam se aproximar. E aqui vai um apelo para você que trabalha nas secretarias da vida, com segurança públicas e afins, especialistas de segurança pública que eu não sou. É preciso que isso seja dialogado com o turismo. A gente como destino, o Rio de Janeiro como destino. Enquanto isso não acontece, a gente vai continuar fazendo esse esforço de vender a cidade como uma cidade maravilhosa e por dentro viver em estado de medo. Eu quero trazer um exemplo que aconteceu comigo. Eu morava na região central do Rio de Janeiro, hoje conhecido como região portuária. Aquela região, na época que eu morava lá, era caótica, extremamente perigosa, assalto a todo tempo. Eu morria de medo de sair de casa. Hoje, a região portuária é uma das regiões do Rio de Janeiro onde eu mais me sinto seguro, porque houve um investimento do município, investimento em segurança, investimento em dar valorização àquele espaço. A gente tem hoje a Pedra do Sal brilhando, arrasando. A gente tem o Museu da Manhã, o mar, mais de 30 atrativos naquela região, de experiências gastronômicas, museu, tudo isso porque houve um investimento e um cuidado com aquela região para que aquilo se tornasse uma vitrine. O Rio de Janeiro não é o problema. O problema é fingir que a gente não tem um problema. E quem ama essa cidade, quem ama esse estado, não pode passar pano para isso, não pode simplesmente ver uma situação como essa e não se envolver e não falar sobre isso. Esse é um pouco da minha opinião sobre essa situação que ocorreu. Eu não podia simplesmente me calar diante dessa situação. Meu nome é Igor Gonzaga e o meu compromisso aqui vai ser sempre trazer a minha opinião sincera em relação a temas que eu acho que impactam diretamente a nossa vida como profissional do turismo. E, obviamente, falar aquela verdade que muita gente quer esconder. Turismo não se constrói só com praia. Turismo não se constrói só com manchetes bonitas, como o Rio de Janeiro tem o melhor hotel do mundo, a gente tem a praia mais bonita do mundo, a gente tem... Agora a gente é um destino de luxo. O turismo não se constrói só com isso. O turismo se constrói com segurança, com credibilidade e, principalmente, respeito à vida e às pessoas que moram naquele lugar. Enquanto a gente não valorizar o carioca, enquanto a gente não der qualidade de vida pro carioca, o destino vai continuar vendendo uma coisa que ele não é. E olha que eu nem sou carioca pra estar defendendo carioca. E as consequências disso vão ser dinheiro investido, jogado fora e, obviamente, todo um trabalho de construção de imagem, de trazer eventos gigantescos para essa cidade sendo jogado no lixo. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já veio para essa cidade maravilhosa, o que você achou. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar o seu like no vídeo para chegar a mais pessoas. E vamos juntos construir um turismo melhor. Um beijo e até a próxima!